E o Trace Atlas não para de surpreender a comunidade científica, hein? Dessa vez, imagens feitas em novembro de 2025 revelam algo semelhante a uma estrutura, o que nos faz perguntar, mais uma vez, afinal, que bicho é ele? Esse objeto interestelar é natural ou construído por alguma civilização inteligente? É bom lembrar que o Trace Atlas foi detectado em 1º de julho de 2025 por um telescópio de pesquisas Atlas, sigla em inglês para Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides, localizado em Rio Hurtado, no Chile, e é reconhecido como o terceiro objeto vindo de fora de nosso sistema solar já observado. Assim como os dois anteriores, o Oumuamua e o 2I Borisov, que são verdadeiros viajantes cósmicos de origem desconhecida, o Trace Atlas tem sido um verdadeiro laboratório espacial desde que foi detectado. O fato é que, além dele ter dado mais tempo para observação e monitoramento dos cientistas, esse terceiro visitante interestelar mostrou várias características verdadeiramente anômalas em relação aos cometas tradicionalmente conhecidos. Por parte da NASA, tais características únicas do objeto, incluindo uma trajetória de altíssima velocidade, mas que não se mostrou constante, e a emissão de sinais de rádio incomuns, foram suficientes para a agência ativar e intensificar os seus protocolos de defesa planetária para um monitoramento rigoroso, algo nunca experimentado na prática antes, é importante que se diga. O Trace Atlas, além de não seguir um padrão observado em outros cometas, acabou criando um problema novo para ser resolvido. Aliás, cada uma das anomalias que ele apresentou e apresenta acaba sendo um problema científico. Segundo Avi Loeb, em seu blog pessoal, o telescópio espacial Hubble capturou 17 imagens do Trace Atlas nos dias 30 de novembro, 12 e 27 de dezembro de 2025. Essas imagens revelam uma configuração intrigante de jatos em evolução. Você deve olhar para as imagens cruas feitas pelo Hubble e se perguntar: o que os cientistas viram nesse círculo brilhante? Sim, porque a princípio parece mesmo uma bola luminosa e nada mais. Mas agora olhe para essas imagens. São as mesmas imagens capturadas pelo telescópio. Contudo, foram processadas para apresentar os compostos do Trace Atlas. Esse tipo de processamento de imagens cósmicas é muito comum, já que é a forma mais adequada para se distinguir a composição química dos objetos fotografados no espaço. Tem algo muito curioso nessas imagens processadas. Por exemplo, a presença da cauda e da anticauda e mais, um jato separados por um ângulo de cerca de 120 graus entre os jatos. Isso é completamente inédito para a ciência. Nunca foi observado tal fenômeno em qualquer outro cometa já observado, nem mesmo nos dois objetos interestelares anteriores. Aliás, o 2I Borisov comportou-se como um cometa tradicional, um bom menino, mas apresentou assinaturas químicas ainda desconhecidas pelos cientistas. Já o Oumuamua, o primeiro a aparecer, fez o inverso. Ele não apresentou a clássica cauda cometária, e foi isso que levantou suspeitas sobre o que ele poderia ser na época. Na verdade, até hoje, o Oumuamua é instrumento de discussão nas mesas de ufólogos. Quando o Trace Atlas entrou para a lista dos objetos interestelares anômalos, os astrônomos já sabiam que estavam diante de algo que não vinha acompanhado de um manual do proprietário. Objetos interestelares se formam sob condições completamente diferentes das encontradas em nosso sistema solar. Isso significa que os nossos conhecimentos sobre física, química e até biologia podem não ser aplicáveis como regra nesses casos. Uma outra anormalidade observada no Trace Atlas tem relação com o Sol, ou melhor, com a aproximação do objeto com a estrela. O normal, digamos assim, é que, à medida que o objeto se aproxima do periélio, o ponto mais próximo do Sol, devido à fragilidade estrutural dos cometas, o seu núcleo comece a desintegrar-se. Alguns nem conseguem finalizar a trajetória toda, pois se desintegram completamente.
O aumento intenso de temperatura costuma produzir fraturas nos objetos, jatos desorganizados e, como disse, a completa desintegração do núcleo em alguns casos. Mas no caso do 3I Atlas, isso curiosamente não aconteceu. Em vez de um status caótico e instável, o objeto permaneceu íntegro o suficiente no seu pós-periélio, o que permitiu aos cientistas levantar novos dados interessantes sobre ele. Aliás, não só interessantes, como também bastante intrigantes e um prato cheio para discussões. Quando o telescópio Hubble voltou a apontar os seus instrumentos para o objeto, já longe o bastante da atmosfera da Terra para enxergá-lo sem interferências, ficou claro que algo não batia, não se encaixava. Aquela não era apenas mais uma anomalia estatística ou um comportamento de um cometa excêntrico. O visitante estava impondo um desafio real às explicações existentes. À medida que os pesquisadores examinavam a nova imagem, um elemento se impôs quase de imediato. Em vez da clássica nuvem difusa ou de um rastro irregular de material, o núcleo do 3I Atlas parecia envolto por uma estrutura luminosa inesperada. Ela não se dispersa de forma caótica. Pelo contrário, ela desenha um contorno contínuo, nítido, fácil de reconhecer mesmo para um olhar não treinado. O formato chamou a atenção pela simplicidade inquietante. Algo semelhante a uma gota esticada no espaço, com uma extremidade suave e arredondada, enquanto a outra se afilava progressivamente até terminar num ponto bem definido. A luz não dava a impressão de ter sido apenas liberada ao acaso, mas organizada, quase como se tivesse sido esculpida. Os números confirmaram o estranhamento visual. A parte mais larga dessa estrutura se estende por dezenas de milhares de quilômetros e o seu prolongamento afinado avança ainda mais, mantendo coerência ao longo de toda a extensão. É uma escala grande demais para ser ignorada ou então atribuída a um efeito secundário. E isso exige uma explicação que os cientistas ainda não têm. Bom, mais uma vez os aspectos relacionados à cauda. Em cometas tradicionais, as caudas raramente apresentam uma ordem. São bordas, costumam ser difusas e irregulares, geralmente moldadas pelo vento solar e pela pressão da radiação. Quanto mais afastadas do núcleo, essas estruturas ficam mais dispersas, fragmentadas e sem definição. O que se viu no 3I Atlas, no entanto, foi exatamente o contrário. As bordas permanecem nítidas, o brilho concentrado, como se a matéria se recusasse a se espalhar. Essa inversão de comportamento alterou dramaticamente o tom das pesquisas. Uma nuvem solta pode ser interpretada como um material simplesmente reagindo ao ambiente. Já uma estrutura ampla, bem definida e persistente exige outro nível de cautela. Ela sugere um processo ativo e contínuo, operando de forma estável, mesmo depois do objeto ter ultrapassado o período mais intenso de aquecimento solar. Mas o estranhamento não parou por aí. Quando os cientistas observaram a orientação daquela estrutura luminosa, o enigma se aprofundou. Em condições normais, a lógica é quase automática. Caudas de cometas apontam para longe do Sol, empurradas pela radiação e pelo vento solar. É um padrão tão confiável que raramente é questionado. Com o 3I Atlas, porém, essa regra também foi quebrada. A extremidade mais estreita da forma alongada apontava diretamente para o Sol, de maneira inequívoca, precisa. Esse tipo de configuração é conhecido como anticauda ou antirrastro. É um fenômeno raro, normalmente fraco, passageiro e dependente de alinhamentos geométricos muito específicos entre o objeto, o Sol e o observador. Pequenas mudanças nesse alinhamento costumam ser suficientes para fazer o efeito desaparecer. Mas nesse caso, isso não aconteceu. O antirrastro permaneceu brilhante, dominante e perfeitamente integrado ao restante da estrutura. O impacto visual que isso gerou nos cientistas foi grande. Em vez de sugerir matéria sendo expulsa para o espaço, a imagem transmitia uma sensação oposta, como se aquela forma luminosa resistisse à força solar, inclinando-se em sua direção.
se tratava de um simples detalhe marginal. O antirrastro parece funcionar como eixo central, organizando toda a estrutura observada. Essas novas observações trouxeram novas interpretações, inclusive de Avi Loeb. Em vez de forçar o Tracy Atlas a ser parte de uma categoria já existente de objetos, Loeb lançou a pergunta: que tipo de material poderia gerar uma estrutura tão grande, organizada e assim mesmo permanecer estável? A hipótese levantada por ele não partia de uma poeira fina como em caudas tradicionais. A hipótese sugeria que o brilho fosse gerado por fragmentos sólidos relativamente grandes, desprendidos do corpo principal de maneira controlada. Por terem mais massa, esses pedaços não se dispersariam com facilidade nem reagiriam de forma caótica à radiação solar, mantendo uma estrutura compacta e coerente. A liberação irregular de gases a partir desses fragmentos também poderia produzir pequenas acelerações não gravitacionais, um efeito já conhecido em outros cometas. Bem, nesse cenário não era preciso recorrer a explicações fora da física estabelecida, apenas admitir uma configuração incomum. O aspecto mais delicado da proposta, porém, era o seu caráter testável. Antes mesmo da divulgação da imagem pós-periélio, Loeb já havia indicado onde o antirrastro deveria surgir caso a sua interpretação estivesse correta. Até março, quando o Tracy Atlas estará mais próximo de Júpiter e poderá ser estudado ainda mais perto pela sonda Juno, os cientistas se debruçarão em seus equipamentos e computadores em busca de novas respostas desse super curioso objeto que é o Tracy Atlas. Nós, da Fatos Desconhecidos, estaremos de olho para te informar tudo. Deixe nos comentários as suas impressões sobre tudo isso, sobre o tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê no próximo vídeo.